Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos neste dia maravilhoso, dia 23 de março de 2023. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que estão de aniversário hoje. Na grande paz do Senhor, Deus os abençoe. Amém. A palavra de hoje é o livro de Números, capítulo 36, versículo 1, e o livro de Deuteronômios, capítulo 1 até o versículo 46. Glória a Deus. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou ao meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que a vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será retirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem aparecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo do seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se achegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Malá, Tirsa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a herança ficou na tribo da família de seus pais, de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Capítulo 1 de Deuteronômios. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície de fronte ao Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote, e Dizabe, onde 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amoreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado nesse monte. Voltai-vos e parti e ide à montanha dos amoreus, e a todos os seus vizinhos, à planície e à montanha, e ao vale, e ao sul e à margem do mar, à terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidões sois hoje como a estrela do céu.
O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai juntamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todos aqueles grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor, vosso Deus, nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens diante de vós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem, e foram-se subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. Nas cidades são grandes e as fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos de gigantes. Então eu vos disse: Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso cresces no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra, que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e a eles a possuirão. Porém, vós virai-vos, e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste e me disseste:
pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos, cada um de vós, dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouviste. Antes fostes rebelde ao mandamento do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amoreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram, desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permaneceste muitos dias em Cádiz, pois ali vos demoraste muito. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 29, até o capítulo 6, versículo 11. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de republicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, disse, nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estavam ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Amém, irmãos? Salmo 66, versículo 1 ao versículo 20. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor.
Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e vedes as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com a vida a nossa alma, e não consente que seja abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passando pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhas com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém, irmãos? Provérbios 11, 24 a 26. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, e até amanhã.